sobre a questão da guerra pública que o governo federal, esse presidente da República e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, contra o presidente do Banco Central, Campos Neto. Bom, em relação à questão do Arrozgate aí, é um problema, estão sendo chamados de arrozão agora, né? Não teve um mensalão. Petrolão e arrozão. Há uma coleta de assinaturas lá na Câmara Federal, acho que é importante que isso aconteça, a CPI se instale e o presidente, o ministro da Agricultura, o secretário nacional de Abastecimento possam explicar essas circunstâncias suspeitas que envolvem a operação em si, mas principalmente a motivação, porque não há nenhuma motivação do ponto de vista econômico. Os agricultores do Rio Grande do Sul já haviam colhido quase 90% da safra. O preço do arroz está razoavelmente estabilizado no país, em torno de R$5, 5 e pouco reais. E eles comprarem arroz e venderem subsidiado é um duplo prejuízo para a população. Havendo necessidade, a intervenção é razoável. Mas nesse momento o que o governo precisaria fazer era recuperar a área de cultivo que foi destruída. Então, quem planta arroz, BG, tem todo o solo que foi levado pela inundação, tem as máquinas que foram danificadas, tem os silos que foram danificados, tem a necessidade de diferir no tempo os financiamentos que foram feitos para recuperar a capacidade que o país sempre teve de fabricar, de produzir, o arroz. Senador, em relação à questão do Campos Neto... Vou refazer. O Banco Central manteve a taxa já básica de juros por unanimidade, não baixou nesse mês. E no mundo todo, a taxa básica de juros só baixa quando todos os sinais da economia do país vão bem. E o Banco Central diz assim, dá para flexibilizar porque o futuro é promissor. No caso do Brasil, a tendência de queda se estabilizou e se manteve estável. E já há uma tendência de alta porque os fatores econômicos, os índices econômicos são preocupantes para o futuro. E aí vem a questão da guerra midiática que o presidente e o PT lançou contra Campos Neto. Queria uma opinião dos dois para que o nosso ouvinte entenda a sua opinião sobre a questão da economia, o que nós estamos passando. Esse governo é tão incompetente que gerou uma armadilha para ele mesmo. Nós estamos aí com o presidente do Banco Central, pela terceira vez, ele é premiado como o melhor banqueiro central do mundo. Não é uma honraria qualquer, não. Foi quem melhor conseguiu operar no momento cíclico de uma catástrofe mundial, que foi a epidemia do Covid. Todo mundo ficou líquido, porque se colocou recursos para evitar o debacle econômico no mundo inteiro, e o Brasil tomou medidas no sentido de dirimir o processo com antecedência em relação às outras economias. Por isso que nós tivemos, a partir de 2021-22, níveis de inflação, quero lembrar os senhores que estão nos acompanhando aqui, menores do que a Europa e do que os Estados Unidos. Isso é ímpar na nossa história, muito pouco habitual, graças à gestão da política monetária feita por Roberto Campos. E é bom lembrar que em março de 2022, no ano da eleição, graças à autonomia do Banco Central, nós tivemos uma subida do juro em torno de 4% para 13,5%. Então, quem foi eventualmente prejudicado em termos de crescimento econômico foi o governo do presidente Bolsonaro. Aumentou de 4% em março para 13,5%. E foi feito por Roberto Campos. Esse que o presidente acusa de boicotar o atual governo, porque faz uma política na economia monetária extremamente eficiente. E por que parou de diminuir o juro no Brasil? Porque o governo do presidente Lula tem se especializado em boicotar, em trabalhar contra a economia nacional. E começa, me permita rapidamente, no final de 2022 com a PEC da transição. Na PEC da transição, chamada de PEC da transição, que é a PEC da esculhambação fiscal, ele acresce 200 bilhões de reais no orçamento sem receita para isso e sem diminuir despesas. E muda um critério da lei de responsabilidade fiscal que aumentava a saúde e educação, que é o que mais pressiona o orçamento, em função do comportamento da receita e não da variação da inflação. O que é que significa, Bruno? Segundo o IFE, que é o Instituto Financeiro Independente do Senado da República, a parte que remanesce do orçamento discricionário, a parte livre, não vai mais existir em 27. O governo matou o orçamento discricionário com essa pequena modificação populista do governo Lula no início do seu governo. Segundo, modificou a política real de ganho do salário mínimo. Lindo, perfeito, maravilhoso. Todo mundo quer que o salário mínimo seja melhor. Só que ele não pode ser melhor por uma canetada de quem quer que seja.
O salário mínimo ou o salário ou a renda da população aumenta pela produtividade de uma economia. Então, na hora em que ele estabelece uma política que o salário mínimo vai ter a correção da inflação mais o crescimento do PIB dos 2 anos anteriores, ele aumenta violentamente o custo da previdência social e dos benefícios sociais que são atrelados à política de salário mínimo. E note, quase 70% daqueles que têm o seu salário vinculado são aposentados ou pessoas que recebem benefícios sociais, ou seja, estão tendo ganho de produtividade sem darem causa a isso. E se você perguntar em qualquer país do mundo, vão dizer, nós estamos ficando loucos, malucos. Isso é um ganho irreal que se volta no futuro contra a própria população. E por fim, a questão do arcabouço fiscal. Porque no arcabouço fiscal, mesmo se não tiver aumento de receita, você vai crescer 0,6%, no limite a 2,5%. Então você tem um problema fiscal insolúvel, autofágico. É o cachorro literalmente correndo atrás do próprio rabo. Eu tenho dito uma frase aqui que eu me permita, só para concluir a minha peroração aqui, de que discutir economia com petista é você jogar xadrez com pombo. Ele chega, desarruma o tabuleiro, faz uma caca e vai embora com o peito estufado dizendo que ganhou a partida. Aí quem chega depois tem que arrumar as peças e limpar o tabuleiro. É um negócio impressionante a sabotagem que o PT faz contra a economia nacional.